Olá a todos, eu sou a Cláudia, eu sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E estamos juntos aqui estudando o curso básico da Filosofia de Fátima. Então, vamos dar continuidade de onde paramos. Aqui, vou compartilhar. 6. Pontinho. Foi na página, conferir aqui, isso mesmo, 215, foi a página onde paramos na última aula. Deixa eu aumentar aqui, que eu gosto de aumentar sempre um pouco. Pronto, fica mais fácil. Então, nessa primeira parte, nós estudamos esse livro, onde tem os pensadores, os conceitos deles. E daí, na segunda parte, nós estudamos especificamente sobre a filosofia de Fátima, e, no último momento, damos uma ideia de ação social. Então, vamos lá, de onde nós paramos na última aula. Nós chegamos a ler esse debate. Vamos lá. Na sequência desta nossa investigação acerca dos possíveis sentidos da vida política e das possibilidades da democracia moderna e contemporânea, vamos experimentar como a literatura pode tratar de um tema como a política. O filósofo francês Claude Lefort, pode ser lido errado, peço perdão, escreve que no decorrer das suas leituras foi se dando conta da existência de uma proximidade entre a literatura e a filosofia política. Ele diz que a experiência da vida política pode ser captada pelo movimento do pensamento, como também pelo movimento da escrita, indo diretamente ao ponto. O romancista recusa o caminho da argumentação. O autor de uma obra política recusa o caminho da ficção. Todavia, é um fato que a primeira pode pôr nosso pensamento em alerta, ao passo que a segunda pode suscitar em nós uma perturbação. Então, logo, lemos uma obra singular. Somos arrastados para uma aventura que nos faz esquecer os quadros fixados pela ciência política e pela história da filosofia política. Aventura sempre rica em novas surpresas. Aliás, por pouco que nos reportemos a um texto, após acreditar tê-lo, enfim, compreendido. Descobrimos com frequência, na segunda ou terceira leitura, que estivemos cegos ao que, no entanto, estava sob nossos olhos. Ora, a experiência da leitura ensina que as ideias não se separam da linguagem, que é sempre por um processo de incorporação da escrita do outro, que ganhamos o poder de pensar o que ele mesmo busca pensar. O argumento de Lefort é instigante, impele-nos à reflexão e à tentativa da demonstração da sua verdade. Escolhemos, assim, o ensaio sobre a cegueira do escritor português José Saramago para provocar as nossas concepções políticas pela via da ficção, talvez pela proximidade e complementaridade literatura e filosofia política, aprimorarmos nosso pensamento. Saramago descreve a situação de uma cidade que se defronta inesperadamente como um surto epidêmico de cegueira, que em pouco tempo tomaria conta de toda a população. Tal contingência obrigaria essa sociedade a aprender a viver e a conviver sob regras muito diferentes daquelas quais estavam habituados. O sinal verde acendeu-se, enfim. Justamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todo de cor igual. O primeiro da fila está meio parado. Deve haver ali um problema mecânico qualquer. O acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidade que se encravou, ou uma avaria no sistema hidráulico, blocagem dos travões, falha no circuito elétrico, até que não lhe acabou simplesmente a gasolina. Não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel, imobilizado a esbracejar por trás do para-brisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos. Alguns condutores já saltaram
para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estofar o trânsito. Batem furiosamente nos vidros fechados. O homem que está lá dentro vira a cabeça para eles, a um lado, ao outro, desse que grita qualquer coisa, pelos movimentos da boca, percebe. Peraí, um minutinho. Descer aqui mais um pouquinho. Pelos movimentos da boca, percebe-se que repete uma palavra. Uma não, duas, assim é realmente consoante, você vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego. Vamos lá. O romance segue descrevendo outras situações de cegueira, até que se percebe e reconhece tratar-se, como já dissemos, de uma epidemia. O governo, visando proteger a parte sã, determina o regime de quarentena. Nesse instante, ouviu-se uma voz forte e seca, de alguém, pelo tom habituado a dar ordens. Vinha de um altifalante fixado por cima da porta, por onde tinham entrado. A palavra atenção foi pronunciada 3 vezes, depois a voz começou. O governo lamenta ter sido forçado a exercer energeticamente o que considera ser seu direito e dever, proteger por todos os meios as populações na crise que estamos a atravessar. Quando parece verificar-se algo de semelhante ao surto epidêmico de cegueira, provisoriamente designado por Mal Branco, desejaria poder contar com o civismo e a colaboração de todos os cidadãos para estancar a propagação do contágio. Supondo que de um contágio se trata, supondo que não estaremos apenas perante uma série de coincidências, por enquanto inexplicáveis. Uma população de cegos confinada ou abandonada em total isolamento no manicômio, desativado com a incumbência de organizar-se para sobreviver. O que seria de uma sociedade que, ao perceber-se cega, toma-se consciência que está presa ao vício da popularidade? Expressão do filósofo francês Gaston Bachelard. Porque já se entregara cegamente ao mediatismo e ao automatismo das imagens, que se permitira levar para longe as mediações promovidas pelo pensar crítico. O que poderia fazer essa sociedade imagética sem a visão? Uma multidão de cegos que pouco tem em comum, exceto o fato de estarem cegos e viverem juntos, como se organizaria? Em que princípios se fundamentaria? Quais seriam os seus objetivos comuns? O que poderia fazer uma sociedade que sempre apostou no individualismo como forma de organização da sociedade? Um governo, disse a mulher. Uma organização, o corpo também é um sistema organizado. Está vivo enquanto se mantém organizado. E a morte não é mais do que o efeito de uma desorganização. E como poderá uma sociedade de cegos organizar-se para que viva? Organizando-se, organizar-se já. Organizar-se já. É, de uma certa maneira, começar a ter olhos. A de cega da ficção de Saramago vive o drama de uma cegueira ética e política. Um drama que não é, de forma alguma, estranho às nossas realidades. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo, não veem. É sobre essa cegueira que nos atinge enquanto indivíduos, que atinge e contamina nossas relações intersubjetivas, éticas e políticas, que pretendemos continuar tratando. Só que agora retomando a perspectiva da filosofia política. Crítica de Marx ao liberalismo. Karl Marx, nos seus famosos escritos da juventude, argumenta que a sociedade moderna, sob o domínio das forças cegas da religião, da economia e da política, move-se pela roda da fortuna, ao sabor do acaso e não pela invenção virtuosa, que deveria ser o atributo maior do homem político. Esse processo faz parte da alienação do homem em relação a si mesmo, em relação ao seu trabalho, através dele, bem como em relação à vida política. Para o jovem Marx, o
capitalismo sendo uma doutrina da defesa dos interesses particulares, e do individualismo egoísta, em detrimento dos interesses públicos, será visto como uma constante ameaça à dignidade humana. O Estado de Direito burguês, na medida em que representa apenas os interesses de uma parcela da população, exercendo uma ação política de controle sobre as demais classes da sociedade, é contra o bem comum. É uma ameaça às liberdades democráticas. O jovem Marx, dos primeiros escritos, entende que a verdadeira democracia só poderia nascer sobre os escombros desse Estado, que não está a serviço do bem comum. Assim, seu individualismo egoísta é o espaço consagrado à fortuna. Ao deixar fazer a mão invisível do mercado, a virtude política proporcionada por uma democracia radical seria seu único antídoto. Ainda na juventude, Marx defenderá que a reintegração do homem a si mesmo se daria através de um processo de superação, que implicaria na abolição da propriedade privada e na instalação do comunismo. Sobre Marx e o marxismo. Vamos lá. Marx, ao perceber que já contava com alguns seguidores de tendências dogmáticas que começavam a cristalizar e divinizar o seu pensamento, e fazer da sua filosofia uma espécie de religião, portanto, pouco afeitos à dialética, e ironizou ao seu melhor estilo: se aquelas pessoas eram marxistas, então ele próprio não era marxista. Mas, afinal, o que é o marxismo? É comum observarmos utilizações indiscriminadas do termo marxismo, de forma que tais utilizações, intencionais ou não, ou pejorativas, acabam tornando-se fontes de preconceitos, mitos e confusões, que criam dificuldades adicionais e comprometedoras no estudo da obra de Marx. Contra esse contexto, o filósofo francês Michel Henry escreveu com ironia sobre a necessidade de uma leitura revolucionária de Marx, no sentido da superação da ignorância de sua obra, em busca de realidades perdidas, chegando a afirmar que o marxismo é o conjunto dos contrassensos sobre Marx. Para evitarmos confusões acerca do termo marxismo, vamos compreender um pouco da sua amplitude e complexidade. Entendeu-se por marxismo o pensamento de Marx, seja tomado em seu conjunto sobre aspecto de sua evolução total, ou visando principalmente alguma de suas fases. Esse pensamento inclui um método, uma série de pressupostos, um conjunto de ideias de tipos muito diversos e numerosas regras de aplicação, tanto teóricas como práticas. Um grupo de doutrinas filosóficas, sociais, econômicas, políticas, etc., fundadas numa interpretação do marxismo e tendendo à sua sistematização. Este grupo de doutrinas tomou forma definida em Excels, e foi transformado por Lenin, dando origem, mais tarde, ao chamado marxismo ortodoxo. Uma variadíssima série de interpretações procedentes de diversas épocas, reformadas segundo tradições, temperamentos, circunstâncias históricas distintas, etc. Podem ser incluídas neste item as interpretações de Marx, que não se cristalizaram da forma mais ou menos monolítica que o marxismo adotou depois de Lenin na União Soviética. As interpretações de Marx, que proliferaram uma vez rompido o marxismo ortodoxo antes citado, as que receberam o nome de marxismo ocidental, a prática do marxismo no pensamento de Mao Tse-tung, posso ter lido errado, peço perdão. As tentativas de reivindicação do marxismo com base no retorno às fontes, etc. Em alguns casos, foram denominados marxismo os métodos, doutrinas e ideias políticas adotados em vários países e por numerosos grupos na época da luta contra o imperialismo e o colonialismo, tendo-se, inclusive, dado o nome de marxismo a todo o programa político revolucionário. Evidentemente, recorreu-se ao marxismo de modo tão indiscriminado que, com frequência, o termo marxismo perdeu seu significado. Entretanto, não há dúvida de que o marxismo é um rio caudaloso,
ao mesmo tempo biológico e prático, capaz de diversificar-se de forma considerável e de suscitar constantes renascimentos e revivificações. Marx e a emancipação humana. Considerando as formas de alienação e dominação religiosa, política e econômica, pode-se dizer que a questão nuclear da filosofia política do Marx é a emancipação humana e que a consolidação dessa matriz do seu pensamento se dá através de uma novidade, a exigência de que tal busca aconteça concomitantemente no plano das criações conceituais e da ação política transformadora. Nos manuscritos econômicos filosóficos, Marx expressa com clareza a sua ideia de que a emancipação humana se daria pelo reencontro do homem com ele mesmo. A aspiração da alienação passa, necessariamente, pelo rompimento dos elos de dominação do sistema capitalista, da propriedade privada e pela instalação do comunismo. O comunismo é a suprassunção positiva da propriedade privada, enquanto estranhamento de si humano, e por isso encontra a apropriação efetiva da essência humana pelo e para o homem. A questão de Marx é que a alienação produzida pela propriedade privada na ideologia, nas formas de dominação do capitalismo, separa o homem, enquanto indivíduo, da sua condição e consciência genérica, e, portanto, da sua capacidade de construir uma vida política. Ora, sem a ação política, a liberdade individual torna-se uma impossibilidade, ou, no máximo, toma a forma de uma ilusão. A emancipação só pode ser concebida em termos da conquista da igualdade. Nesse sentido, a liberdade política significa poder político do povo, em sua oposição ao poder do Estado de direito burguês. Marx faz a crítica ao Estado, sobretudo no que se refere ao formalismo jurídico. A igualdade é garantida na lei, mas a lei não se efetiva na prática. A objeção de Marx é que esse formalismo estatal, que se apresenta, aliás, como meio de emancipação política, não passa de uma ilusão, porque também é indivíduo alienado, porque não promove a esfera realmente pública da cidadania. Vejamos como Marx define a questão da emancipação humana numa passagem famosa, em A Questão Judaica. Vamos ver essa passagem. Toda emancipação constitui uma restituição do mundo humano e das relações humanas ao próprio homem. A emancipação política é a redução do homem. Por um lado, um membro da sociedade civil, indivíduo independente e egoísta, e, por outro lado, o cidadão, a pessoa moral. A emancipação humana só será plena quando o homem real e individual tiver em si o cidadão abstrato, quando como homem individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas relações individuais, se tiver tornado um ser genérico, e quando tiver reconhecido e organizado as suas próprias forças, como forças sociais, de maneira a nunca mais separar de si esta força social como forma política, como força política, perdão. Temos um debate. Debata com seus colegas. Quais são as forças da sociedade que não permitem que o homem se emancipe? Qual a solução de Marx para a emancipação humana? Não se esqueça de anotar por escrito as ideias surgidas no debate. Então, tá aí perguntas, né, para refletirmos e debater com quem estuda conosco também, familiares, amigos. Feuerbach e o conceito de alienação. A grande contribuição de Feuerbach, posso ter lido errado, gente, peço perdão. A filosofia política, e particularmente a Marx, foi a sua teoria de alienação, construída a partir de uma crítica à religião cristã. Para compreender melhor esta questão, é importante que algumas passagens de sua obra sejam apresentadas e analisadas. A essência do cristianismo é uma crítica consistente, mas que não se pretende e não se constitui como uma desautorização da ideia do sagrado. Ao contrário, a estratégia feuerbachana foi potencializar a ideia do sagrado, do religioso.
com o objetivo de promover a substituição de Deus pelo homem, que pode ser considerada uma tentativa extremamente ousada para a Alemanha protestante do século XIX. Segundo Eubart, o verdadeiro fundamento do homem é apenas ele mesmo. Assim, o único fundamento absoluto de todo o pensamento humano é o homem como razão, como vontade, como coração. Nesse sentido, ele argumenta que Deus é o homem que alienou a sua consciência e, portanto, a sua superação dessa condição de dominação tem como pressuposto a tomada de consciência da sua própria condição humana. O processo de alienação do homem é explicado por Feuerbach através de uma dialética da alienação. Na concepção feuerbachana, o homem, ainda que através de modestas reflexões, é capaz de reconhecer em si mesmo a razão, a vontade e o coração. E mesmo conhecendo sua incapacidade de ser perfeitos nessas faculdades, sabe bem o que significa a perfeição da razão, da vontade e do coração, ou mesmo, ao menos em termos de potencialidade. Nas palavras de Feuerbach, a essência divina, pura, perfeita, sem defeitos, é a consciência de si do entendimento. Consciência que o entendimento vem da sua própria perfeição. Não podendo atingir a perfeição absoluta, mas desejando-a profundamente. O homem cria a representação da perfeição em um ser absoluto, Deus, e passa a ser potencialmente a única possibilidade de realização de seus sonhos de perfeição inatingíveis. Para Feuerbach, o pensamento do ser absolutamente perfeito deixa o homem frio e vazio, porque ele percebe-se tão poço entre si e esse ser, isto é, contradiz o coração humano. A essência e o potencial humanos, sua razão, sua vontade e seu coração passam a ser domínios de um imaginário divinizado exterior ao homem. Enfraquecido, o homem, a religião se constitui num meio, através do qual ele pode projetar a realização dos sonhos de liberdade na totalidade absoluta de Deus. Como diz Feuerbach, na realização, o homem quer satisfazer-se em Deus. No entanto, o preço dessa conquista se revela na cisão entre o homem e a sua consciência de si, a alienação da sua essência humana. A religião é a consciência de si, desprovida de consciência do homem. Na religião, o homem tem como objetivo na sua própria essência, sem saber que ela é a sua própria essência. É para ele objeto como uma essência diferente. A religião é a associação do homem consigo. Ele põe Deus face a si como um ser que ele é oposto. Na religião, o homem objetiva a sua própria essência secreta. É preciso, portanto, demonstrar que também esta oposição e de desacordo com o qual a religião começa é um desacordo com a sua própria essência. Para Feuerbach, o Deus do cristianismo, do qual o homem é servidor, tem sua origem na própria consciência humana. A essência de Deus é, portanto, o próprio homem. Logo, se Deus é divindade, a essência da liberdade absoluta só o é, porque o homem também é divino e livre, ou porque pretende sê-lo. Na medida em que a liberdade e a perfeição são valores humanos e as esperanças depositadas na religião, não se traduzem em conquistas concretas na direção desses objetivos. A decepção afasta o homem da crença religiosa e abre espaço para outras possibilidades, como a vida política. Uma proposta de debate discuta o conceito de alienação em Feuerbach e a sua relevância ou não nos dias de hoje. Não se esqueça de anotar por escrito as ideias surgidas no debate. Uma proposta aí para reflexão. Alienação e crítica ao Estado de Direito burguês no jovem Marx. O trabalho alienado faz parte de um processo de dominação imposto aos sujeitos, indivíduos, que passam a ser tratados apenas como meios para a realização alheia, e não como fins em si. São tratados como instrumentos e não como pessoas, e, por fim, são desapropriados da sua produção. O trabalho alienado faz parte de um processo de dominação imposto aos sujeitos, indivíduos, que passam a ser tratados apenas como meios para a realização alheia,
não como fins em si. São tratados como instrumentos e não como pessoas. E, por fim, são. Por fim, são. Não tem continuidade aqui. Vamos lá. A objeção de Marx ao Estado de Direito burguês, há um certo republicanismo formalista, parte da sua conclusão de que a sociedade civil não pode sustentar-se num Estado que se estrutura na alienação, o que apenas reivindica a ideia de liberdade, mas sem interesse e condições de efetivá-la. Se há interesse na Constituição de um universal de emancipação e liberdade, ele se dissolve nos particularismos do modo de produção capitalista. Por isso, a realização da liberdade, para além do formalismo jurídico, só pode realizar-se se a esfera de produção estiver sujeita ao controle daqueles que produzem. Esse seria, segundo Marx, o primeiro passo para a conquista da emancipação. Um ser só se considera, primeiramente, como independente tão logo se sustente sobre os próprios pés, e só se sustenta primeiramente sobre os próprios pés, tão logo deva sua existência a si mesmo. Um homem que vive dos favores de outro se considera como um ser dependente. Mas eu vivo completamente dos favores de outro quando lhes devo não apenas a manutenção da minha vida, mas quando ele, além disso, ainda criou a minha vida. Quando ele é a fonte da minha vida, a minha vida tem necessariamente um tal fundamento fora de si, quando ela não é minha própria criação. A criação é, portanto, uma representação muito difícil de ser eliminada da consciência do povo. O ser por si mesmo, a natureza do homem, é inconcebível para ele, porque contradiz todas as probabilidades da vida prática. Neste sentido, Marx só concebe a possibilidade da existência de uma ética a partir da superação do individualismo egoísta e possessivo, a partir da superação da dicotomia entre o indivíduo e o cidadão, que permite, ora, a dominação das forças egoístas da sociedade civil, que isola o indivíduo da sua essência comunitária, ora, a dominação de uma entidade abstrata, o Estado, desvinculada da vida real dos homens. Em ambas situações, ocorre a negação da liberdade no sentido republicano. Portanto, a política marxiana pressupõe a existência efetiva da res pública. Nos jogos de dominação, busca-se confundir o desenvolvimento de um pensamento político e uma ação cidadã, que devem ser constituídos a partir de mediações questionadoras e valores éticos, como a simples retórica vazia, ou com a mera assimilação e reprodução de uma competência discursiva, supostamente democrática, mas cujo objetivo é tão somente a dominação e, portanto, a supressão das liberdades. Para alguns autores, o problema de Marx é a consideração do papel do Estado como um meio de constituição e promoção da liberdade. Mas, será que Marx definitivamente considera o papel do Estado? Ou estaria ele deslocando o eixo do político para além dos limites do Estado formal, pensando na politização da sociedade civil, exercendo a soberania do Estado, para então construir um Estado verdadeiro e democrático? Marx e a liberdade. Marx foi um defensor das liberdades políticas e individuais, mas, obviamente, não foi pela via do liberalismo clássico e do seu conceito de liberdade, dos quais sempre foi crítico e contundente, mas sim pela ideia de emancipação humana, de liberdade como não dominação e não limita os fins da vida política à instrumentalidade jurídica da proteção da liberdade individual. A liberdade humana, tal qual propõe Marx, incorpora o pensamento, a ação e a produção. É a liberdade que, sendo do indivíduo enquanto ser comunitário, efetiva-se na comunidade política mediante a luta contra os mecanismos de dominação e alienação. Da liberdade humana, aderente à condição do indivíduo como ser social. A restrição que Marx faz ao Estado de Direito burguês enquanto abstração da condição básica da sociedade humana, atrelada à imediatividade do viver junto dos homens, é que este Estado acaba. Por força da sua estrutura burocratizante, da redução do político aos aspectos jurídicos, representando os interesses de uma parcela da sociedade. Nessa medida, é importante para garantir os fins maiores,
universais da coletividade. Perdão. Pelo contrário, ele se constitui em fator de alienação e de dominação, mediante a astúcia política da representação ideológica de interesses particulares. Para Marx, não há liberdade sobre a dominação das forças egoístas da sociedade civil ou do Estado, que incorpora simbolicamente os indivíduos, mas que, na verdade, os exclui da vida política, subtraindo-lhes a soberania. A superação dessa condição da perda de liberdade pela dominação é chamada por Marx de emancipação humana. Se considerarmos que a sociedade contemporânea encontra-se muito distante dos ideais de liberdade individual e política, se propagam quase que tão somente através de discursos edificantes que não encontram correspondência na realidade. Justamente porque a sociedade permanece submetida às estruturas de dominação do capitalismo e do formalismo arbitrário do Estado de direito burguês, podemos concluir que categorias de análise de Marx, tanto dos textos da juventude como dos da maturidade, são interpretadas de forma não ortodoxa, podem oferecer alternativas muito interessantes à filosofia política. Temos uma proposta de atividade. Compare a ideia de emancipação defendida por Marx com a ideia de liberdade do liberalismo. Aqui é uma proposta, uma comparação sobre o que foi estudado. Bom, vamos terminar essa parte por aqui. Deixa eu ver a parte. Bom, agora nós vamos estudar a segunda parte, e especificamente sobre o que é a filosofia de Fátima. Estamos no livro que é a filosofia de Fátima, que está lá no site, pode tanto ser lido online, quanto baixado gratuitamente. Tá? Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui. Então, hoje, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Hoje, estamos nesse Confiemos, é na página 44. Na busca de viver esta oportunidade que o Criador nos deu, esquecemos de confiar no amanhã, a possibilidade dos dias melhores. Em momentos difíceis, lembremos de tantos outros momentos semelhantes, mas que passaram. Analisemos se até mesmo a felicidade passa. Por que o sofrimento não passaria? Queremos aprender em todos os momentos. O método do ensino do Criador é educativo e não punitivo. Ao contrário que algumas religiões pregam, seu amor é incondicional e não nos julga pelos erros cometidos. O julgamento está em nossa própria consciência. Sendo assim, o auto-perdão possibilita um recomeço. Confiemos no amanhã. Vamos conferir. Isso. Vamos parar aqui. Hoje foi mais curtinho. Então, o texto fala sobre confiarmos, né? Confiarmos no amanhã, confiarmos no que nós estamos passando, que vai passar. Confiança. Confiança em Deus, confiança em nós mesmos, tá? Então, agora a gente vai na última parte, na terceira parte, damos uma ideia sobre ação social. E hoje nós vamos ainda no mesmo grupo de moradores de rua, onde vamos falar hoje sobre reunir escova de dente, um sabonete, pasta de dente, para as mulheres, absorvente, um pente, então, uns kits de higiene pessoal, né? Então, nós podemos reunir com nossos parentes, nossos amigos, uma escova de dente com um sabonete com outro, faz aqueles kitzinhos, bota em saquinhos e entrega aos moradores de rua, porque muita gente esquece, né, que eles também precisam desses itens, tá? Então é isso, por hoje acabamos aqui a aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.